Sou Scarlett, 34 anos, e acabei de descobrir que minha sobrinha de 8 anos não é muda. Ela puxou minha mão e sussurrou as palavras mais aterrorizantes que já ouvi. Tia. Mamãe disse, você vai morrer em breve e a herança da vovó será nossa. O sorriso nunca saiu do meu rosto, mas por dentro, meu mundo se despedaçou em 1000 pedaços. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e inscrever-se se você já se sentiu completamente traído pela família. Você definitivamente vai querer ficar por aqui para saber o que aconteceu a seguir. Deixe-me voltar a como acabei cuidando da minha supostamente muda sobrinha, enquanto minha irmã foi lidar com uma emergência de encanamento na casa de Campo Herdada. Era uma manhã de terça-feira quando Madison ligou, parecendo agitada com canos estourados e reparos caros. Eu poderia cuidar da Emma por apenas 3 dias? Claro, eu disse, porque é isso que a família faz ou o que eu pensava que a família fazia. Eu estava administrando negócio de joias de luxo da nossa família desde que minha mãe faleceu há 2 anos, transformando de uma loja local de sucesso em uma marca internacional. A herança estava clara. Eu fiquei com um negócio em que trabalhei desde os 15 anos. Madison ficou com a mansão e várias peças valiosas e a pequena Emma herdou a casa de campo. Mamãe sabia quem realmente estava presente, quem entendia o trabalho. Madison parecia inteligente sobre sua herança, vendendo carros caros e bolsas de grife, reduzindo seu estilo de vida. Eu realmente me senti orgulhosa ao ver minha irmã mais nova finalmente crescer e lidar com o dinheiro de forma responsável. Mostra o quanto eu sabia sobre qualquer coisa. Emma sempre foi uma criança tão doce, se comunicando por gestos e bilhetes escritos. Os médicos disseram que sua mudez era provavelmente psicológica, talvez relacionada ao abandono do pai quando ela tinha 3 anos. Madison tentou terapia da fala, especialistas, tudo. Todos nós aceitávamos isso como parte de quem Emma era. Mas quando aquele carro virou a esquina e a pequena voz de Emma cortou o silêncio da tarde, toda a suposição que eu já fiz sobre minha família explodiu. O português é a língua da nossa avó, tornando tudo ainda mais arrepiante. Emma imediatamente colocou as mãos sobre a boca, olhos arregalados de terror. Não o terror de uma criança que acidentalmente falou pela primeira vez. O terror de uma criança que revelou um segredo que nunca deveria contar. Eu me agachei ao seu nível, mantendo minha voz suave apesar do meu coração acelerado. Emma, querida, o que você acabou de dizer? Ela balançou a cabeça freneticamente, recuando de mim. O silêncio que a definiu por 5 anos de repente parecia menos uma deficiência e mais uma forma de autopreservação. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto, as palavras de Emma ecoando na minha mente. Minha irmã, que eu vinha apoiando emocional e financeiramente desde a morte da mamãe, aparentemente estava planejando minha morte. E ela foi cruel o suficiente para envolver sua filha em qualquer plano distorcido que ela tivesse elaborado. A parte realmente doente, eu estava tão orgulhosa de Madison por ter amadurecido financeiramente. Acontece que ela não estava sendo responsável. Ela estava liquidando ativos porque esperava um pagamento muito maior em breve. Enquanto ouvia a respiração tranquila de Emma na cama de hóspedes, percebi que tudo que eu achava que sabia sobre minha família era uma mentira. Mas eu tinha uma vantagem que Madison não sabia. Eu acabara de descobrir seu maior segredo. E, ao contrário da minha sobrinha de 8 anos, eu não ia ficar em silêncio sobre isso. Crescendo, eu era a filha que aparecia. Enquanto Madison vivia como uma princesa com mesadas automáticas, eu passava as horas depois da escola e os verões aprendendo tudo sobre o negócio de joias da nossa família. Não porque mamãe me obrigasse, mas porque eu realmente amava o artesanato, as histórias por trás de cada peça, a arte de combinar clientes com o seu tesouro perfeito. Madison, 3 anos mais nova e infinitamente mais charmosa, tratava nossa loja familiar como seu caixa eletrónico pessoal. Ela aparecia ocasionalmente, pegava dinheiro para qualquer evento social que exigisse sua presença e desaparecia novamente. Mamãe nunca parecia se importar. Madison precisa se encontrar, ela dizia sempre que eu questionava o óbvio favoritismo. Aparentemente, eu já havia me encontrado trabalhando. Quando fiz 18 anos, me matriculei em cursos de gemologia e aulas de negócios enquanto Madison viajava pela Europa às custas dos nossos pais.
Quando eu tinha 25 anos e gerenciava as operações diárias, Madison estava explorando retiros de yoga na Costa Rica para alinhar seus chakras. Quando eu tinha 30 anos e implementava nossa expansão internacional, Madison tentava se tornar uma influenciadora. A parte engraçada sobre negócios familiares é que eles revelam quem realmente se importa com a família. O testamento de mamãe refletia essa realidade perfeitamente. Eu herdei a empresa de joias avaliada em 3,2 milhões de dólares, além de todos os ativos comerciais e relacionamentos com clientes que passei anos construindo. Madison ficou com a mansão da família avaliada em 800 mil dólares. A coleção pessoal de joias vintage de mamãe, avaliada em 400 mil dólares, e viu-me herdar a casa de campo avaliada em 350 mil dólares. Sem dinheiro líquido, sem fontes de renda automáticas, sem fundos fiduciários para alguém que nunca ganhou $1 na vida. Madison de repente enfrentou impostos sobre propriedades, custos de manutenção e a realidade de que casas bonitas não se pagam sozinhas. Eu esperava que ela alugasse quartos ou vendesse as peças menores de joias para gerenciar as despesas. Em vez disso, ela parecia lidar com tudo com surpreendente maturidade. Funcionários dispensados, carros de luxo vendidos, coleções de designers liquidadas. Eu realmente elogiei por tomar decisões difíceis com tanta graça. Ela sorriu e me agradeceu por entender como a transição era difícil. Que atriz! O quê? E depois do funeral de mamãe, Madison me abraçou chorando e disse: "Estou tão grata por você estar cuidando do negócio que mamãe amava tanto. Eu nunca poderia fazer o que você faz." Naquele momento, parecia um reconhecimento, talvez até respeito. Agora, percebi que provavelmente era uma avaliação exata do que ela eventualmente herdaria quando eu não estivesse mais por perto para herdá-lo eu mesma. Na manhã seguinte à revelação de Emma, eu observei minha sobrinha empurrar ovos pelo prato, seus pequenos ombros tensos com segredos que ela era jovem demais para carregar. Ela continuava-me lançando olhares nervosos, desviando o olhar rapidamente quando nossos olhos se encontravam. "Emma", eu disse suavemente. "Você sabe que eu te amo, certo?" "Não importa o que aconteça", ela acenou com a cabeça, mas ainda assim não falava. "E você sabe que se alguém pedir para você guardar um segredo que te faz sentir assustado ou triste, está tudo bem em contar a um adulto em quem você confia." Desta vez, ela olhou diretamente para mim, o conflito estampado em seu rosto de 8 anos. Eu podia praticamente vê-la lutando entre a lealdade à mãe e o alívio de finalmente ter alguém que poderia ouvir. Depois do café da manhã, liguei para minha assistente para desmarcar meus compromissos. O que quer que Madison estivesse planejando, eu precisava entender a extensão antes de decidir como proteger tanto Emma quanto a mim mesma. Mas primeiro, eu tinha que descobrir exatamente o que minha irmã achava que sabia sobre a lei de herança e se ela estava planejando minha morte desde o dia em que o testamento da mamãe foi lido. A parte mais assustadora não era que Madison quisesse me ver morta. A parte mais assustadora era há quanto tempo ela aparentemente estava planejando isso e como ela havia envolvido sua filha na conspiração de forma tão natural. Olhando para o rosto assustado de Emma do outro lado da mesa de café da manhã, percebi que isso não era mais apenas sobre dinheiro ou herança. Era sobre salvar uma criança de uma mãe que já a havia prejudicado o suficiente para roubar 5 anos de sua voz. Hora de descobrir exatamente o que Madison achava que estava herdando quando eu não estivesse mais aqui. Passei a manhã agindo normalmente, deixando-me assistir a desenhos animados enquanto eu supostamente trabalhava de casa. Mas minha mente estava a mil, tentando juntar as peças do plano de Madison. Se ela precisasse de acesso a algo na casa para executar o que quer que estivesse tramando, essa emergência de encanamento poderia ser a cobertura perfeita. Por volta do meio-dia, sugeri que fôssemos buscar algumas roupas e materiais escolares de Emma na casa de Madison. Emma acenou com entusiasmo, talvez entusiasmo demais, como se quisesse escapar do peso de seu segredo. A mansão de Madison, herdada da mamãe, estava situada em 3 acres de terrenos perfeitamente cuidados que provavelmente custavam mais para manter do que o salário anual da maioria das pessoas. O tipo de lugar que grita riqueza, mas sussurra falência se você não puder arcar com a manutenção. Usando a chave reserva que Madison me dera anos atrás, entramos pela porta lateral. Emma imediatamente subiu as escadas para pegar algumas roupas, me deixando parado no vasto hall de entrada com seu lustre de cristal e pisos de mármore.
Tudo parecia normal, caro e completamente além das possibilidades de Madison de manter. Mas algo parecia errado. Eu vaguei em direção ao escritório da Madison, uma sala à qual nunca prestei muita atenção antes. A porta estava ligeiramente entreaberta, revelando uma mesa coberta de papéis e um laptop aberto. Minha irmã sempre foi descuidada com a segurança, provavelmente nunca imaginando que alguém teria motivos para investigar seus assuntos privados. Tia? A voz de Emma me surpreendeu. Ela estava no topo da escada, uma pequena mala nas mãos. Posso-te mostrar uma coisa? Ela desceu as escadas com cuidado e se aproximou de mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O computador da mamãe, ela sussurrou, apontando para o escritório. Às vezes ela me deixa usar para jogar e imprimir projetos da escola. Eu sei a senha. Meu coração parou. Emma, não deveríamos. Por favor, ela interrompeu, sua voz mal audível. Eu quero te mostrar algo assustador. A maneira como ela disse assustador fez meu sangue gelar. Essa criança de 8 anos estava tentando me proteger de algo que ela havia descoberto acidentalmente. Algo que provavelmente a estava traumatizando há quem sabe quanto tempo. Emma me levou até a mesa e apontou para o laptop adormecido. Ela acha que eu não presto atenção, mas eu presto. Eu a vi digitando para alguém sobre você. Com os dedos trêmulos, Emma clicou no touchpad e a tela ganhou vida, pedindo uma senha. Ela digitou com cuidado. Emma 2016, aparentemente o ano em que minha sobrinha nasceu, a mesma senha que Madison usava há anos. O laptop abriu diretamente em um aplicativo de Messenger e o que vi lá fez meus joelhos fraquejarem. Conversa após conversa com alguém listado como rico em mensagens que se estendiam por várias semanas e o conteúdo era exatamente o que a gafe de Emma sugerira, mas de alguma forma muito pior do que meus piores medos. Preciso resolver isso antes da revisão trimestral de negócios que Madison havia escrito 3 dias atrás. Ela estará dirigindo pela rota da montanha para a reunião com um cliente em Vancouver na próxima semana. As linhas de freio devem falhar nessas curvas. Faça parecer acidental. Minha irmã estava planejando me assassinar com a precisão de uma transação comercial. As respostas de Rico eram igualmente assustadoras. Entendido. Mesmo valor discutido. Pagamento quando o trabalho for confirmado. Completo. Eu tirei print de tudo, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia operar o telefone. Havia dezenas de mensagens, incluindo discussões sobre cronograma, localização, métodos de pagamento e planos de contingência. Madison estava tratando meu assassinato como um exercício de gerenciamento de projetos. Mas a descoberta mais devastadora foi uma pasta na área de trabalho rotulada com S dentro estavam documentos que ela aparentemente preparou para depois da minha morte. Um testamento falso nomeando-a como minha sucessora nos negócios. Registros financeiros falsificados mostrando uma dívida empresarial que não existia e cartas para clientes explicando porque a empresa precisaria de uma nova liderança. Ela havia pensado em tudo. Emma estava ao meu lado, observando meu rosto enquanto eu processava a magnitude da traição de Madison. Ela não sabe que eu consigo ler as palavras grandes, ela sussurrou. Mas eu sei o que significa matar. Essa criança estava vivendo com o conhecimento de que sua mãe planejava assassinar sua tia. Não é à toa que ela parou de falar. Como você processa algo assim aos 8 anos? Eu fechei o laptop e me agachei ao nível de Emma. Querida, você fez a coisa certa em me mostrar isso. Você foi muito corajosa. Você vai contar para a polícia? Ela perguntou. A pergunta pairava no ar como fumaça. Eu estava? Poderia provar alguma coisa disso? Alguém acreditaria que minha irmã enlutada era capaz de assassinato premeditado? Mais importante, como eu poderia proteger Emma das consequências do que quer que viesse a seguir? Preciso pensar na melhor maneira de manter ambas seguras, eu disse a ela honestamente. Mas Emma, você não precisará mais manter esse segredo. Eu prometo. Pela primeira vez em dias, algo como alívio cruzou seu rosto. Mas enquanto saíamos da casa de Madison, percebi que minha irmã não estava apenas planejando me matar por dinheiro.
Ela vinha se posicionando sistematicamente para assumir tudo o que eu havia construído, traumatizando sua própria filha no processo. Hora de descobrir se eu era inteligente o suficiente para enganar alguém que vinha planejando meu assassinato há meses. Naquela noite, depois que Emma adormeceu, sentei-me na minha cozinha olhando para capturas de tela que provavam que minha irmã queria minha morte. As evidências eram contundentes, mas eu precisava de aconselhamento profissional antes de tomar qualquer atitude que pudesse colocar Emma ou eu em perigo. Liguei para James Patterson, o advogado de sucessões que cuidou do testamento da mamãe. Mesmo às 21 horas, ele atendeu no segundo toque. Scarlett, o que há de errado? James, preciso de fazer algumas perguntas legais hipotéticas sobre a lei de herança. A essa hora, não é hipotético. O que está acontecendo? Respirei fundo. Se algo acontecer comigo, o que acontecerá com o negócio? Seu testamento designa sua irmã como beneficiária. Como você insistiu, apesar das minhas recomendações, ela herdaria tudo. Meu estômago afundou. Eu havia escrito aquele testamento há 3 anos, quando achava que Madison era apenas imatura, não homicida. E se Madison herdasse, e Emma? Como filha de Madison, Emma eventualmente herdaria de sua mãe. Por que você está perguntando, James? Preciso que você venha aqui amanhã de manhã. Tenho evidências de que Madison está planejando me matar. Silêncio. Então, Scarlett, isso é uma acusação extremamente séria. Tenho capturas de tela dela planejando meu assassinato com alguém que ela contratou. Ela tem discutido sabotagem de freios e cronometrando isso em torno das minhas viagens de negócios. Jesus Cristo! Você contatou a polícia? Queria falar com você primeiro. Há uma criança envolvida. Emma foi traumatizada por ouvir acidentalmente esses planos. Foi assim que descobri. Estarei aí às 8 horas. Não vá a lugar nenhum sozinha e não deixe Madison saber que você está ciente de nada. Depois de desligar, passei horas pesquisando tudo o que pude sobre Requiem. Os logs de conversa de Madison mostraram pagamentos para alguém com o e-mail Reichome. E ProtonMail com. Uma rápida pesquisa revelou Rico Martínez, 34 anos, com um histórico de acusações de agressão e suspeita de envolvimento em várias mortes acidentais na última década. Minha irmã havia contratado um profissional. Na manhã seguinte, James chegou carregando 2 grandes xícaras de café e com a expressão sombria de alguém que claramente não havia dormido bem após nossa conversa. Mostre-me tudo, ele disse. Eu conduzi pelas capturas de tela, o acesso ao computador, a revelação inicial de Emma e os documentos falsificados que Madison havia preparado para depois da minha morte. Isso é sofisticado, ele disse finalmente. Ela está planejando isso há meses, talvez mais. O testamento falsificado, os registros de dívida falsos, a comunicação com um criminoso conhecido. Isso não é impulso. Isso é premeditação. O que eu faço? Chamamos a polícia imediatamente. Mas, Scarlett, você precisa entender. Uma vez que fizermos este relatório, tudo muda. Emma provavelmente será colocada sob custódia protetora. Madison será presa. Sua família, como você sabe, acaba hoje. Eu pensei no rosto aterrorizado de Emma, seus 5 anos de silêncio, o peso de segredos que nenhuma criança deveria carregar. Minha família acabou no dia em que Madison decidiu contratar alguém para me matar. Eu disse: Emma merece melhor do que uma mãe que a envolve em conspirações de assassinato. James acenou com a cabeça e puxou o telefone. Estou ligando para a detetive Sarah Mitchell. Ela é especializada em crimes familiares e tem experiência com casos envolvendo crianças como testemunhas. Enquanto ele fazia a ligação, percebi que havia algo mais que eu precisava fazer. Madison esperava que eu estivesse morta em poucos dias. Em vez de apenas jogar na defesa, talvez fosse hora de virar seu próprio plano contra ela. Quando James terminou com a detetive, eu esbocei minha ideia. De jeito nenhum, ele disse imediatamente. Você não vai se usar como isca, James. Pense nisso. Temos evidências de planejamento, mas não de tentativa de homicídio.
Se Madison for para a prisão, quero acusações que se sustentem. Quero que isso seja tão à prova d'água que ela nunca tenha a chance de machucar Emma novamente. E se algo der errado com seu plano, então você terá evidências muito claras de homicídio, não apenas de conspiração. Ele me encarou por um longo momento. Você está falando sobre entrar deliberadamente em uma tentativa de assassinato. Estou falando sobre garantir que minha irmã nunca tenha a oportunidade de traumatizar outra criança ou planejar outro assassinato. Quando a detetive Mitchell chegou uma hora depois, ela revisou as evidências com a minúcia de alguém que viu muitas traições familiares. Suas perguntas eram incisivas, diretas e completamente focadas na segurança de Emma. A criança vive com esse conhecimento há quanto tempo? Ela perguntou. Possivelmente semanas ou meses, eu respondi. Ela tem estado essencialmente muda por 5 anos desde que seu pai saiu. Agora, estou-me perguntando se isso está relacionado aos padrões de comportamento de Madison. Precisaremos entrevistar Emma com a presença de um psicólogo infantil. Mas, Sra. Anderson, precisa aconselhá-la contra qualquer plano que a coloque em risco. Podemos prender sua irmã com base apenas nas acusações de conspiração. Detetive, minha irmã contratou um assassino profissional e tem planos de backup. Se Rico Martínez não completar este trabalho, ela encontrará outra pessoa. Eu prefiro acabar com isso permanentemente. Depois de mais 2 horas de discussão, desenvolvemos um plano que satisfazia tanto minha necessidade de justiça quanto a exigência da detetive por segurança. Madison estava prestes a descobrir que planejar um assassinato e executá-lo com sucesso eram 2 coisas muito diferentes, especialmente quando a vítima pretendida sabia exatamente o que você estava planejando. Na manhã seguinte, liguei para Madison para verificar a situação do encanamento dela, forçando minha voz a soar preocupada e ligeiramente estressada. Oh, tem sido um pesadelo, ela suspirou dramaticamente. Toda a linha principal estourou. Há danos por água em toda a ala leste e o empreiteiro diz que vai levar pelo menos mais uma semana. Isso é terrível. A Emma está bem, mas eu preciso falar com você sobre algo relacionado ao trabalho. O que há de errado? O cliente de Vancouver quer antecipar nossa reunião para discutir as peças personalizadas para suas novas lojas. Eu preciso ir até lá amanhã de manhã em vez de esperar até a próxima semana. Eu podia praticamente ouvir o pulso de Madison acelerar pelo telefone. Isso é repentino, eu sei, mas eles estão oferecendo triplicar o pedido se conseguirmos acomodar a mudança de cronograma. É dinheiro demais para deixar passar. Você vai dirigir? Perfeito. Ela estava mordendo a isca exatamente como o detetive Mitchell e eu havíamos previsto. Sim, eu vou pela rota da montanha como sempre. É mais rápido do que voar com todos os atrasos de segurança e eu posso transportar as peças de amostra com segurança no meu carro. Scarlett, talvez você devesse esperar. A previsão do tempo mostra a possibilidade de neve e aquelas estradas de montanha podem ser perigosas. A preocupação na voz dela era tão convincente que, por um momento, quase me esqueci de que ela estava tentando me matar. Eu vou ter cuidado, assegurei a ela. Na verdade, você se importaria se eu pegasse o Rico para a viagem? Eu sei que ele já fez viagens longas para você antes e eu me sentiria mais segura tendo um motorista experiente. O silêncio que se seguiu estava carregado. Madison provavelmente estava calculando se oferecer ao seu assassino contratado acesso direto a mim era muito óbvio ou se ela poderia fazer parecer que estava apenas sendo prestativa. Rico, não tenho certeza se ele está disponível. Você poderia verificar? Eu realmente apreciaria a tranquilidade. Deixe-me ligar para ele e ver. 20 minutos depois, ela ligou de volta. Boas notícias. Rico disse que ficaria feliz em dirigir para você. Ele conhece muito bem aquelas rotas de montanha. Aposto que sim. Isso é maravilhoso. Ele pode me pegar às 6 horas da manhã? Precisamos sair cedo para chegar à consulta da tarde. Ele estará lá. Scarlett, por favor, tenha cuidado. Eu te amo. A sinceridade na voz dela era arrepiante. Minha irmã poderia me dizer que me amava enquanto ativamente organizava meu assassinato.
Esse tipo de compartimentalização sugeria um nível de disfunção psicológica que eu nunca havia reconhecido antes. Depois de desligar, liguei para o detetive Mitchell para confirmar que tudo estava em ordem. A equipe de vigilância estará posicionada ao longo da sua rota, ela me assegurou. O veículo do Rico terá dispositivos de rastreamento e você estará usando tanto um gravador quanto um rastreador GPS. No momento em que ele fizer qualquer movimento para sabotar seu carro ou te prejudicar, nós iremos intervir. E quanto à Emma? Os serviços de proteção à criança a levarão para a custódia protetiva amanhã de manhã antes da prisão. Ela estará segura, independentemente do que acontecer. Naquela noite, sentei Emma para uma conversa que nunca imaginei ter que ter amanhã. Algumas pessoas muito boas vão cuidar de você enquanto eu resolvo alguns problemas de adultos com sua mamãe. Os olhos dela se arregalaram. A mamãe está em apuros por causa das mensagens assustadoras do computador? Sim, querida. Mas o problema é por causa das escolhas que sua mamãe fez, não por causa de nada que você fez ao me mostrar aquelas mensagens. Você ajudou a me manter segura. Vou-te ver de novo? Absolutamente. Isso é apenas temporário enquanto a polícia se certifica de que todos estão seguros. Vou ver a mamãe de novo? Essa pergunta partiu meu coração. Como você explica a uma criança de 8 anos que a mãe dela vai para a prisão por tentativa de homicídio? Eu ainda não sei, Emma, mas prometo que você sempre terá alguém que te ama e cuidará de você. Ela assentiu solenemente, então me abraçou mais forte do que nunca. Naquela noite, mal consegui dormir. Em 12 horas, eu estaria entrando em um carro com um homem contratado para me matar, confiando que a vigilância policial e os protocolos de segurança impediriam o plano da minha irmã de ter sucesso. Mas mais do que minha própria segurança, eu estava preocupada com Emma. Ela passou 5 anos sem conseguir falar, traumatizada pelo que quer que tivesse testemunhado ou ouvido na casa de Madison. Amanhã poderia libertá-la desse trauma ou adicionar mais uma camada a ele. Às 5h30 da manhã, observei pela janela da cozinha enquanto carros de polícia não identificados se posicionavam ao redor do meu bairro. A voz do detetive Mitchell chiou pelo quase invisível fone de ouvido que me colocaram. Estamos em posição. Scarlett, lembre-se, haja normalmente, mas não corra riscos desnecessários. No momento em que você se sentir insegura, diga a frase de código. Exatamente às 6 horas da manhã, um sedã preto entrou na minha garagem. Rico Martínez parecia exatamente o tipo de homem que minha irmã contrataria para cometer um assassinato. Profissional, sem características marcantes e completamente confortável com a violência. Hora de descobrir se eu era corajosa o suficiente para entrar em um carro com meu próprio assassino. Rico saiu do sedã com um sorriso ensaiado. Aquele tipo de expressão de atendimento ao cliente que provavelmente o fazia parecer confiável para clientes desavisados. Altura média, feições esquecíveis, vestindo um uniforme de motorista que parecia legítimo o suficiente para passar por uma inspeção casual. Senhorita Anderson, sou Rico. Sua irmã disse que você precisa de transporte para Vancouver. Muito obrigada por acomodar o pedido de última hora, eu disse, colocando a bolsa no ombro e pegando a maleta com amostras de joias falsas. Eu realmente aprecio ter um motorista experiente para essas estradas montanhosas. Os olhos dele demoraram-se na minha maleta apenas um momento mais do que o necessário. Feliz em ajudar a família. Enquanto ele abria a porta do passageiro para mim, ouvi a voz do detetive Mitchell pelo meu fone de ouvido. Alvo adquirido. As equipes de vigilância estão posicionadas ao longo da sua rota. A primeira hora de viagem passou normalmente. Rick fez uma conversa apropriada sobre o tráfego, o clima e o próximo passo da montanha. Ele parecia genuinamente profissional, até mesmo encantador. Se eu não soubesse que ele estava planejando me matar, poderia ter achado ele simpático. Mas notei pequenos detalhes que revelavam sua verdadeira natureza. A maneira como seus olhos constantemente vasculhavam os espelhos e as estradas laterais, verificando se havia perseguição ou testemunhas. Como ele havia posicionado um pequeno kit de ferramentas ao alcance fácil entre nossos assentos. A forma metódica como testou a direção e os freios durante a primeira parte da nossa viagem, familiarizando-se com as respostas do veículo.
Sua irmã mencionou que você está expandindo negócio internacionalmente, ele disse enquanto entrávamos no Passo da Montanha. Deve ser emocionante. Tem sido muito trabalho, mas sim, coloquei minha vida inteira na construção do que minha mãe começou. Negócios familiares são especiais. Toda aquela história e tradição passando adiante, a ironia de discutir legado familiar com o homem contratado para acabar com o meu não me escapou. À medida que subíamos mais alto nas montanhas, Rico começou a olhar com mais frequência para marcos específicos. Eu reconhecia a área do briefing do detetive Mitchell. Vários trechos isolados onde um acidente pareceria crível e a ajuda demoraria a chegar. Cenário lindo aqui em cima, comentou Rico, puxando para uma área de mirante. Se importaria de pararmos por um minuto? Quer checar os freios antes de entrarmos nas seções mais íngremes. Meu coração disparou, mas mantive minha voz casual. Claro, segurança em primeiro lugar. Rico saiu e caminhou em direção à frente do carro, kit de ferramentas na mão. Através do meu fone de ouvido, ouvi a voz urgente do detetive Mitchell. Ele está acessando o sistema de freios. Equipe 2, movam-se agora. Mas antes que a equipe de vigilância pudesse nos alcançar, Rico se endireitou e voltou ao assento do motorista com uma expressão satisfeita. Tudo parece bom, ele disse. Pronto para continuar? Nos 20 minutos seguintes, Rico dirigiu normalmente enquanto eu sentava em crescente tensão, esperando pela falha dos freios que sinalizaria o verdadeiro início de sua tentativa de assassinato. As equipes de vigilância da polícia seguiam a uma distância discreta, prontas para intervir no momento em que algo desse errado. Então, à medida que nos aproximávamos de uma série de curvas particularmente perigosas, Rico de repente acelerou. Segure-se, ele disse. Sua voz mudou completamente de profissional para predatória. Isso pode ficar interessante. Ele pisou no pedal do freio. Nada aconteceu. O carro continuou ganhando velocidade enquanto nos aproximávamos de uma curva fechada com uma queda de 200 pés de um lado. A expressão de Rico mudou de ameaça controlada para pânico genuíno ao perceber que os freios estavam completamente ineficazes. Que diabos? Ele murmurou, bombeando o pedal freneticamente enquanto puxava o freio de emergência. Isso também não funcionou. Através do meu fone de ouvido, a voz do detetive Mitchell era urgente, mas controlada. Falha nos freios confirmada. Veículos de intervenção estão se movendo para interceptar, mas estávamos nos movendo rápido demais para que alguém pudesse nos pegar antes da curva. Rico agarrou a maçaneta da porta, claramente planejando pular do veículo em movimento e me deixar morrer na colisão. Mas, ao puxar a maçaneta, nada aconteceu. A porta não abria. O que você fez? Ele rosnou para mim. Nada, eu disse, com sinceridade, embora estivesse começando a entender o que havia acontecido. Mas acho que você deveria saber. A detetive Mitchell manda lembranças. O rosto de Rico ficou pálido enquanto veículos policiais apareciam à nossa frente, formando uma barreira que pararia nosso carro antes que chegássemos às curvas perigosas. Atrás de nós, mais unidades policiais se moviam para bloquear quaisquer rotas de fuga. Quando nosso carro finalmente parou de forma controlada contra a barreira policial, vi Rico entender completamente que havia caído em uma armadilha. As linhas de freio haviam sido sabotadas, com certeza, por técnicos da polícia que garantiram que seu plano falhasse exatamente no momento e lugar certos para a coleta máxima de evidências. Rico Martínez, assassino profissional, acabara de confessar uma tentativa de homicídio enquanto era filmado por câmaras ocultas e gravado por múltiplos dispositivos de vigilância. E em algum lugar no vale abaixo, Madison estava prestes a descobrir que contratar alguém para assassinar sua irmã funciona melhor na teoria do que na prática. Rico Martínez, disse a detetive Mitchell, aparecendo na janela dele com algemas. Você está preso por tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio e acusações de crime organizado federal. Enquanto Rico era levado, percebi que o plano da minha irmã havia sido bem sucedido de uma maneira que ela nunca pretendia. Ele havia fornecido à polícia evidências suficientes para colocar ambos na cadeia por um longo tempo. Você já experimentou uma traição tão completa que mudou tudo o que você pensava saber sobre sua família? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo porque essa história está apenas começando.
2 horas depois, eu estava sentado no escritório da detetive Mitchell quando seu telefone tocou com a notícia de que Madison havia sido presa na casa de campo. Aparentemente, ela havia estado andando pela propriedade por horas, verificando seu telefone obsessivamente, esperando a confirmação de que eu estava morto. Em vez disso, ela recebeu a confirmação de que era uma idiota. Ela continuava perguntando aos policiais que aprenderam se havia algum acidente reportado na passagem da montanha. A detetive Mitchell me contou, balançando a cabeça. Quando eles disseram que não, ela realmente disse, mas deveria ter havido um até agora. Às vezes, me pergunto se Madison herdou todos os genes da beleza e eu fiquei com todas as células cerebrais. Com base nos eventos de hoje, essa teoria parece cada vez mais provável. Quando trouxeram Madison para a delegacia algemada, ela ainda estava convencida de que Rick havia falhado em completar um simples trabalho de sabotagem de freios. A expressão em seu rosto quando a detetive Mitchell reproduziu as gravações de suas conversas com Rick foi impagável. Como assistir alguém perceber que estava jogando xadrez enquanto todos os outros jogavam damas. Isso é impossível, Madison continuava dizendo enquanto ouvia sua própria voz planejando meu assassinato. Essas mensagens estão fora de contexto. Que contexto faz com que falhas nas linhas de freio nessas curvas pareçam inocentes? Perguntou o detetive Mitchell secamente. O advogado de Madison chegou dentro de 1 hora. Um caro advogado de defesa que ela aparentemente contatou semanas atrás, o que sugeria que ela estava planejando a possibilidade de ser pega. Planejamento inteligente, execução terrível, as evidências eram esmagadoras. Capturas de tela de seu próprio computador, gravações de áudio, transferências financeiras para Rico, os documentos falsificados que ela preparou para depois da minha morte, além da confissão de Rico, que incluía descrições detalhadas de suas reuniões de planejamento. Senhora Weber, disse o advogado finalmente, eu recomendo fortemente que discutamos um acordo de confissão. Um acordo de confissão? A voz de Madison quebrou. Para quê? Eu não fiz nada de errado. Até mesmo seu caro advogado a olhou como se ela tivesse perdido a cabeça. A sala de interrogatório tinha vidro unidirecional, e eu assisti Madison passar por negação, raiva, barganha e um colapso psicológico completo em um intervalo de 2 horas. Ela continuava insistindo que nunca quis que nada de ruim acontecesse, o que é uma maneira fascinante de descrever a contratação de um assassino profissional. Quando o detetive Mitchell mostrou a ela as fotos de Rico mexendo no sistema de freios, Madison finalmente quebrou. Você não entende, ela soluçou. Eu precisava do dinheiro. A mansão está me deixando seca. Apenas os impostos sobre a propriedade são 12.000 por mês. Eu não consigo arcar com a manutenção, a equipe, as utilidades. Eu ia perder tudo que minha mãe me deixou. Então, você decidiu assassinar sua irmã? A voz do detetive Mitchell era perfeitamente plana. Eu só queria o que era justo. Scarlett ficou com um negócio que gera milhões. Eu fiquei com belos edifícios que custam uma fortuna para manter. Como isso é justo? Ah, sim. Porque claramente a solução para herdar ativos caros é a irmã-lado. Tenho certeza de que era exatamente isso que minha mãe tinha em mente quando escreveu seu testamento. A parte mais perturbadora era a completa falta de remorso de Madison por envolver Emma. Quando o detetive Mitchell perguntou sobre traumatizar sua filha de 8 anos, Madison realmente disse: Emma precisa entender que a família cuida da família. Por cuidar da família, ela aparentemente queria dizer que as crianças deveriam ajudar suas mães a planejar assassinatos. Objetivos de parentalidade bem ali. Enquanto eu assistia minha irmã ser impressa e fotografada para sua ficha de prisão, senti algo inesperado. Piedade. Não o suficiente para perdoar tentativa de homicídio, obviamente. Mas piedade por alguém tão fundamentalmente quebrado que achava que me matar era mais fácil do que vender uma mansão. Madison sempre foi mimada, mas eu nunca percebi que ela também estava completamente delirante sobre como dinheiro, herança e decência humana básica realmente funcionam. A audiência de acusação estava marcada para a manhã seguinte. Madison seria mantida sem fiança, classificada como risco de fuga devido à natureza premeditada de seus crimes.
Emma estava segura sob custódia protetiva, provavelmente tendo a primeira noite de sono pacífica que teve em meses, e eu estava vivo, o que parecia irritar Madison mais do que qualquer outra coisa sobre toda essa situação. Amanhã descobriríamos se o sistema de justiça leva a tentativa de homicídio tão a sério quanto eu esperava que levasse. O julgamento avançou mais rápido do que qualquer um esperava. Em parte porque as evidências de Madison eram tão esmagadoras e em parte porque sua estratégia de defesa parecia ser agir da forma mais insensível possível diante do júri. Seu advogado tentou argumentar insanidade temporária devido ao estresse financeiro, o que poderia ter funcionado se Madison não tivesse passado meses planejando meticulosamente minha morte com as habilidades organizacionais de um gerente de projetos. Senhoras e senhores do júri, disse o promotor durante as declarações de abertura, este não foi um crime passional. Este foi um plano de negócios com o assassinato como resultado desejado. Ele não estava errado. Madison tinha planilhas. A acusação apresentou gravações de Madison discutindo o momento ideal, planos de contingência caso sabotagem da quebra de Rico falhasse e pagamentos de contingência por serviços extras se eu sobrevivesse à primeira tentativa. Ela abordou o meu assassinato com a mesma atenção aos detalhes que a maioria das pessoas usa para planejar casamentos. Rico testemunhou como parte de seu acordo de delação, descrevendo suas reuniões em detalhes excruciantes. Aparentemente, Madison havia fornecido a ele minha agenda, minhas rotas de condução habituais, informações sobre meu veículo e fotografias detalhadas de mim. Ela até pesquisou os melhores locais para acidentes acidentais e a probabilidade de taxas de sobrevivência para diferentes tipos de trauma veicular. A ré era extremamente meticulosa. Rico disse ao tribunal que ela queria múltiplos cenários preparados. Se a falha de freio não funcionasse, ela discutiu incêndios de veículos, acidentes em rodovias envolvendo outros motoristas e assaltos encenados que deram errado. Madison estava literalmente construindo um menu de assassinato. Eu estava quase impressionado com o nível de planejamento. Se não fosse, você sabe, focada em me matar. O caso da defesa desmoronou quando chamaram Madison para testemunhar em sua própria defesa. Contra o óbvio conselho de seu advogado, ela insistiu em subir ao banco das testemunhas para esclarecer os fatos. Eu nunca quis machucar Scarlett, disse ela ao júri, em lágrimas. Eu só queria o que era meu por direito. E o que exatamente era seu por direito? Perguntou o promotor durante o interrogatório. O negócio, a verdadeira herança. Minha irmã ficou com tudo que tinha valor enquanto eu fiquei com prédios bonitos que não consigo manter. Então, você contratou o Sr. Martínez para matar sua irmã porque queria a herança dela. Não é assim que eu colocaria. Como você colocaria? Madison hesitou, percebendo claramente que havia caído em uma armadilha. Eu diria que estava tentando corrigir uma situação injusta. O promotor deixou essa declaração pairar no ar por um momento. Ao assassinar sua irmã, garantindo que os bens da família fossem distribuídos de forma mais equitativa. Até o juiz parecia incrédulo. Madison acabara de confessar um assassinato premeditado enquanto tentava explicar porque não era culpada de assassinato premeditado. O rosto de seu advogado passou por várias mudanças de cor interessantes durante esse testemunho. O júri deliberou por menos de 3 horas. Madison foi condenada em todas as acusações. Conspiração para cometer assassinato, tentativa de homicídio, solicitação de assassinato e fraude financeira relacionada aos documentos falsificados. Rico recebeu 12 anos de prisão federal com acusações adicionais por extorsão e operação de uma organização criminosa. Aparentemente, eu não fui seu primeiro cliente. Madison recebeu 18 anos de prisão estadual sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 10 anos devido à natureza premeditada de seus crimes e à participação de uma criança menor em seu planejamento. Quando o juiz leu sua sentença, Madison realmente parecia surpresa, como se esperasse genuinamente algum tipo de pena suspensa ou serviço comunitário. Excelência, ela disse, levantando-se apesar de seu advogado puxar seu braço. Acho que houve um engano. Eu sou a vítima aqui. Minha irmã ficou com a valiosa herança. Senhora Weber, o juiz respondeu friamente, sua irmã recebeu a herança que ganhou através de anos de trabalho. Você recebeu exatamente o que merecia por suas escolhas.
Esta sentença reflete a seriedade de tentar assassinar um membro da família por ganho financeiro. Os recursos de Madison foram protocolados em um mês e negados tão rapidamente. Aparentemente, confissões gravadas e depoimentos de assassinos contratados não deixam muito espaço para manobras legais. Ao sair do tribunal naquele dia final, percebi que Madison estava certa sobre uma coisa. A distribuição da herança não havia sido justa. Ela merecia muito menos do que recebeu. 3 meses após a condenação de Madison, recebi uma ligação que partiu meu coração da melhor maneira possível. Sra. Anderson, disse a Sra. Thompson, do Serviço de Proteção à Criança. Emma tem perguntado sobre você constantemente. Ela gostaria de vê-la se você estiver disponível. Eu estava na instituição em menos de 1 hora. Emma estava sentada em uma pequena sala de recreação desenhando com lápis de cor. Quando me viu, olhou para cima com olhos que pareciam mais claros de alguma forma, menos sobrecarregados do que eu os vi em anos. Tia Scarlett, ela disse suavemente, e então correu para me abraçar. Oi, querida. Como você está? Melhor, ela disse simplesmente. Os médicos legais aqui me ajudaram a falar sobre coisas assustadoras. A doutora Sarah Mitchell, a psicóloga infantil designada para o caso de Emma, juntou-se a nós durante nossa visita. Ela explicou que Emma estava fazendo progressos notáveis na terapia, finalmente capaz de processar o trauma que carregava. Emma tem sido muito corajosa ao compartilhar suas experiências. A doutora Mitchell me disse que ela nos contou sobre se sentir responsável por manter segredos familiares e sobre ter medo de falar porque não queria deixar ninguém bravo. Eu pensei que se falasse sobre as mensagens assustadoras do computador, a mamãe teria problemas, Emma sussurrou. Mas então pensei que se não falasse, você morreria. Eu não sabia o que fazer. Meu coração se despedaçou por essa garotinha que foi forçada a escolher entre proteger sua mãe e me proteger. Você fez exatamente a coisa certa, Emma. Você salvou minha vida por ser corajosa o suficiente para me dizer a verdade. Dr. Mitchell diz, mamãe fez escolhas ruins, mas isso não significa que eu sou ruim. Você definitivamente não é ruim, querida. Você é maravilhosa. Após várias visitas e extensas verificações de antecedentes, o processo judicial começou para transferir a custódia para mim permanentemente. Os direitos parentais de Madison foram encerrados devido à sua condenação e ao dano psicológico que ela causou a Emma através de seu comportamento criminoso. A parte mais difícil veio quando a assistente social perguntou a Emma se ela queria visitar Madison na prisão. Não, Emma disse imediatamente, então pareceu preocupada. Isso é maldade? De jeito nenhum, querida. Eu a assegurei. Você não precisa ver ninguém que te faça sentir medo ou desconforto. Dr. Mitchell explicou que a recusa de Emma em ver Madison era, na verdade, um comportamento saudável de estabelecer limites, mostrando que ela estava aprendendo a priorizar sua própria segurança emocional. Muitas crianças na situação de Emma se sentem culpadas por não querer ver um pai encarcerado, ela me disse em particular. A capacidade de Emma de expressar claramente sua preferência mostra um crescimento emocional significativo. A audiência final de custódia foi notavelmente direta. O advogado de Madison nem contestou minha petição. Aparentemente, ela o instruiu a não lutar contra isso. Meu cliente acredita que esse arranjo é do melhor interesse da criança. Ele disse ao juiz, foi possivelmente a primeira decisão altruísta que Madison tomou em anos e ela a tomou de uma cela na prisão. Quando o juiz Rodrigues me concedeu oficialmente a custódia total de Emma, eu senti algo que não havia experimentado desde que minha mãe morreu. A profunda satisfação da responsabilidade familiar que vem da escolha, não da obrigação. Parabéns, Emma sussurrou enquanto saíamos do tribunal juntas. Você está presa a mim agora. Eu ri, lembrando que ela definitivamente estava desenvolvendo seu próprio senso de humor. Estou bem certa de que sou a sortuda nesse arranjo. Naquela noite, enquanto Emma me ajudava a fazer o jantar na minha cozinha, nossa cozinha agora, ela de repente parou de mexer o molho de macarrão e me olhou seriamente. Tia Scarlett, sim. Você acha que a mamãe vai sentir minha falta? A pergunta era tão inocente e complicada que eu tive que me sentar à mesa da cozinha para respondê-la adequadamente.
Eu acho que sua mamãe te ama muito, mesmo que ela tenha feito escolhas terríveis. Mas Emma, às vezes amar alguém significa deixá-los seguros e felizes com outra pessoa. Emma acenou pensativamente. Como você me amou o suficiente para me salvar dos segredos assustadores. Exatamente assim. Enquanto terminávamos de fazer o jantar juntas, percebi que o plano de Madison havia tido sucesso de uma maneira que ela nunca pretendia. Ele me deu a família que eu nunca soube que queria. A diferença era que desta vez era construído sobre a verdade em vez de segredos, amor em vez de manipulação e escolha em vez de obrigação. A transformação de Emma nos meses seguintes foi nada menos que milagrosa. Com terapia consistente, um ambiente familiar estável e a liberdade de falar sem medo, ela começou a florescer na criança confiante e falante que sempre foi por dentro. Dr. Mitchell explicou que os 5 anos de mutismo seletivo de Emma haviam sido uma resposta traumática ao caos emocional na casa de Madison. As crianças costumam ficar em silêncio quando estão processando situações avassaladoras, ela me disse durante uma de nossas reuniões mensais. Emma estava-se protegendo ao não falar, mas também estava-se punindo por saber coisas que sentia que não deveria saber. O avanço aconteceu durante uma sessão de terapia quando Emma finalmente descreveu a primeira vez que ouviu Madison falando sobre se livrar de mim. Eu deveria estar dormindo, Emma disse ao Dr. Mitchell enquanto eu escutava da sala de observação. Mas a mamãe estava falando muito alto ao telefone sobre como a tia Scarlett tinha demais e precisava compartilhar. Então ela disse que talvez houvesse maneiras de garantir que a partilha acontecesse mais rápido. Emma tinha 6 anos quando ouviu pela primeira vez sua mãe discutindo planos para me machucar. Por 2 anos, ela carregou esse conhecimento, não entendendo completamente o que significava, mas sentindo que era perigoso e errado. Eu pensei que se não falasse sobre isso, talvez não acontecesse, Emma explicou. Mas então ficou cada vez mais assustador e eu pensei que se não falasse nada, talvez nada de ruim acontecesse com ninguém. A criança havia literalmente desistido de sua voz para tentar impedir que sua mãe cometesse um assassinato. O peso desse sacrifício me fez chorar por horas após aquela sessão. Mas agora, vivendo em um ambiente onde a verdade era segura, Emma estava reencontrando sua voz e descobrindo que tinha muito a dizer. Tia Scarlett, ela anunciou uma manhã durante café da manhã. Decidi que quero aprender piano. Isso soa maravilhoso. Algum motivo em particular? Bem, eu fiquei quieta por tanto tempo que agora quero fazer o máximo de barulho possível. Piano parece um bom começo. Eu a matriculei nas aulas imediatamente. Emma também começou a fazer perguntas sobre o negócio, mostrando genuína curiosidade sobre os designs de joias e as histórias por trás de diferentes pedras preciosas. Ela tinha um olhar para cor e detalhe que me lembrava fortemente da mamãe. Posso talvez ajudar às vezes? Ela perguntou uma tarde enquanto eu trabalhava em esboços de design em casa. Prometo que não vou quebrar nada caro. Acho que isso pode ser arranjado. Assistir-me a descobrir sua própria personalidade e interesses era como ver uma flor florescer em câmara rápida. Ela era engraçada, perspicaz, surpreendentemente sábia para sua idade e completamente destemida ao expressar opiniões. Eu acho que esse colar ficaria melhor com pedras azuis em vez de verdes, ela me disse de forma direta enquanto revisávamos uma apresentação para um cliente. Verde faz as pessoas pensarem em sentimentos ruins, mas azul faz elas pensarem em sentimentos calmos. Ela não estava errada. Eu ajustei o design e o cliente adorou. As sessões de terapia da fala de Emma se concentraram em construir confiança em situações sociais, já que ela passou tantos anos evitando a interação com outras crianças. Ela é notavelmente articulada para alguém que ficou tanto tempo sem falar. Sua fonoaudióloga me disse que era como se ela estivesse compondo conversas inteiras em sua cabeça e apenas esperando por um espaço seguro para compartilhá-las. Na escola, Emma rapidamente fez amigos e se tornou conhecida por ser uma das crianças mais falantes da sua turma. Sua professora mencionou que ela parecia ter um suprimento infinito de histórias para contar, como se estivesse compensando anos de silêncio. Mas a mudança mais significativa aconteceu uma noite de outubro, 6 meses depois que ela se mudou para viver comigo permanentemente. Estávamos lendo juntas antes de dormir, quando Emma de repente parou no meio de uma página e me olhou com uma expressão séria. Posso te perguntar algo importante? Claro. Você se importaria se eu te chamasse de mãe em vez de tia Scarlett?
Meu coração parou. Emma, isso me deixaria incrivelmente feliz. Mas você tem certeza? Tenho certeza. Mães são pessoas que cuidam de você, te amam e te mantêm segura. Você faz todas essas coisas. Madison me deu à luz, mas você é minha mãe. Eu a abracei apertado, sentindo uma completude que não sabia que estava faltando na minha vida. Eu também te amo, querida. Estou honrada em ser sua mãe. Naquela noite, fiquei acordada pensando em como a crueldade de Madison havia levado inadvertidamente ao relacionamento mais bonito que eu já experimentei. Emma me chamar de mãe não era sobre substituir Madison. Era sobre reivindicar o amor e a segurança que ela merecia. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que construímos a partir das peças de famílias quebradas. Na primavera, Emma e eu tínhamos encontrado um ritmo que parecia natural e certo. Ela me chamava de mãe há meses e ouvir isso nunca se tornava cansativo. Se alguma coisa, me lembrava diariamente que as melhores coisas da vida muitas vezes vêm das piores circunstâncias. O negócio de joias estava prosperando além de qualquer coisa que eu imaginara quando minha mãe me deixou. Nossa expansão internacional havia aberto mercados em 12 países e recentemente fomos destaque no artigo da Vogue sobre marcas de luxo emergentes. O sucesso parecia diferente agora que eu tinha alguém com quem compartilhar. Mãe, Emma disse numa manhã de sábado enquanto revisávamos os esboços de design juntas, o que vamos fazer com a casa da Madison? Ela está lá, vazia. Ela estava certa. A mansão estava desocupada desde a prisão de Madison, custando dinheiro, manutenção e impostos, enquanto não servia a nenhum propósito, exceto como um lembrete da disfunção familiar. O que você acha que devemos fazer com ela? Emma considerou isso seriamente. Poderíamos vendê-la e colocar o dinheiro na minha poupança para a faculdade. Assim, algo bom vem de algo ruim. 8 anos e já mais sábia do que a maioria dos adultos que conhecia. É exatamente isso que faremos. Vender a mansão de Madison parecia simbólico de maneiras que eu não esperava. O corretor de imóveis estimou seu valor em pouco mais de $1 milhão, após levar em conta os custos de manutenção adiados. Eu criei um fundo fiduciário para a educação de Emma com os lucros, garantindo que ela nunca enfrentasse as limitações financeiras que eu enfrentei na faculdade. Mas, mais importante, vender a mansão significava que finalmente poderíamos nos mudar para a casa que Emma herdara da mãe, a casa de campo onde a emergência de encanamento de Madison havia começado todo esse pesadelo. A casa era perfeita para nós. Grande o suficiente para Emma ter espaço para crescer, pequena o suficiente para se sentir aconchegante e administrável, e cercada por jardins onde ela poderia correr e brincar sem o peso opressivo das expectativas familiares pairando sobre tudo. Eu quero plantar uma horta, anunciou Emma em nosso primeiro fim de semana na nova casa. E talvez algumas flores que atraem borboletas. Parece um plano maravilhoso. Enquanto explorávamos a propriedade juntos, Emma encontrou uma velha caixa de joias escondida em um armário no que havia sido o escritório da mãe. Olha, mamãe, tem algo dentro. A caixa continha uma carta escrita à mão pela mãe, endereçada à minha futura neta. Os olhos de Emma se arregalaram enquanto eu a lia em voz alta. Quem quer que você seja, de onde quer que venha, espero que você ame esta casa tanto quanto eu amei. Preencha-a com risadas, cercá-la com jardins e lembre-se de que família nem sempre é sobre sangue. Às vezes, é sobre escolha e amor e a coragem de proteger o que mais importa. Emma abraçou a carta contra o peito. É como se a vovó soubesse que acabaríamos aqui juntas. Talvez ela soubesse. Mamãe sempre foi perceptiva sobre a verdadeira natureza das pessoas. Naquela noite, enquanto Emma tocava piano na sala de estar, ela havia progredido notavelmente rápido e estava trabalhando em uma versão simplificada da Sonata ao Luar. Eu me sentei no escritório da mãe revisando relatórios de negócios. A empresa de joias estava gerando mais receita do que nunca. Nossas peças personalizadas estavam sendo agendadas com 18 meses de antecedência e recentemente assinamos contratos exclusivos com 3 grandes varejistas de luxo. O sucesso parecia diferente do que eu esperava. Em vez de vindicação ou orgulho, eu sentia gratidão. Gratidão pelo trabalho que amava.
Por uma filha que preenchia minha vida de alegria e por ter sobrevivido à tentativa de Madison de destruir tudo o que eu havia construído. Mamãe, Emma chamou da sala de estar. Venha ouvir isso. Eu a encontrei tocando uma melodia que eu não reconhecia, algo que ela mesma compôs. Era linda, complexa o suficiente para ser interessante, simples o suficiente para ser elegante, com uma felicidade subjacente que parecia capturar tudo de bom sobre nossa nova vida. Isso é incrível, querida. O que te inspirou? Eu estava pensando em como estamos seguros agora, ela disse simplesmente. E como é bom fazer música em vez de guardar segredos. Enquanto eu ouvia-me tocar, percebi que o plano de Madison havia falhado de todas as maneiras possíveis. Ela queria roubar minha herança e destruir minha vida. Em vez disso, ela perdeu sua liberdade, sua filha, seu lar e qualquer reivindicação ao legado familiar que achava que merecia. Enquanto isso, eu havia ganhado uma filha, construído um negócio próspero e criado o tipo de família que sempre quis, mas nunca pensei que pudesse ter. Às vezes, a melhor vingança não é vingança alguma. Às vezes, é apenas viver bem. 2 anos depois, eu estava na cozinha da nossa casa de campo, observando Emma correr atrás de borboletas no jardim que ela mesma plantou e cuidou. Com 10 anos, ela estava confiante, feliz e completamente irreconhecível em relação à criança traumatizada e silenciosa que uma vez sussurrou terríveis segredos no meu corredor. O negócio de joias havia crescido além das minhas projeções mais otimistas. Agora tínhamos parceiros de varejo em 23 países e eu havia sido recentemente convidada a falar no International Luxury Goods Summit sobre como construir uma herança de marca autêntica. A empresa que minha mãe começou com uma única loja agora gerava uma receita anual de 8 dígitos. Mas ver-me rir enquanto uma borboleta monarca pousava em seu dedo estendido me lembrava que o verdadeiro sucesso não era medido em dólares ou reconhecimento internacional. O verdadeiro sucesso era o som da risada de uma criança preenchendo uma casa que outrora simbolizava isolamento e obrigação, agora transformada em um lar construído sobre escolha e amor. Mãe, Emma chamou, correndo em direção à porta da cozinha. As borboletas adoram a lavanda que plantamos. Podemos adicionar mais na próxima primavera? Absolutamente. Este é o seu jardim. Você pode plantar o que te faz feliz. Emma sorriu e voltou a observar as borboletas, completamente segura do conhecimento de que suas opiniões importavam e seus desejos seriam respeitados. 6 meses atrás, Emma havia recebido sua primeira e única carta de Madison na prisão. Ela a leu cuidadosamente e, em seguida, me entregou sem comentar. Eu sinto sua falta todos os dias. Madison havia escrito: espero que um dia você entenda que tudo o que fiz foi porque eu te amo e queria prover seu futuro. Mesmo da prisão, Madison estava reescrevendo a história, se apresentando como uma mãe dedicada em vez de alguém que traumatizou sua filha enquanto planejava um assassinato. Emma ditou uma breve resposta. Espero que você esteja recebendo ajuda para entender porque suas escolhas machucam as pessoas. Estou segura e feliz agora. Talvez um dia possamos conversar quando você aprender a dizer a verdade, sábia além de seus anos, e completamente desinteressada em aceitar a narrativa de martírio de Madison. Os apelos de Madison haviam-se esgotado. Ela estava cumprindo 18 anos sem possibilidade de liberdade condicional por mais 7 anos. De acordo com seus registros prisionais, ela havia sido colocada em confinamento solitário 2 vezes por tentar manipular outros detentos a fazer chamadas ameaçadoras para o meu negócio. Algumas pessoas nunca aprendem. Rico Martínez havia morrido na prisão federal pouco mais de 1 ano após sua sentença. Aparentemente, ele foi vítima de outros detentos que não apreciavam assassinos profissionais. Não senti satisfação em sua morte, mas também não senti tristeza. Ele fez suas escolhas. Emma e eu visitávamos o túmulo da mamãe a cada poucos meses, levando flores frescas e atualizações sobre o negócio e nossa vida juntos. Emma gostava de contar à lápide da mamãe sobre seu progresso no piano, seu jardim e os livros que estava lendo. Acho que a vovó estaria orgulhosa de nós, disse Emma durante nossa visita mais recente, arrumando cuidadosamente rosas amarelas ao redor da lápide. Tenho certeza de que estaria. Naquela noite, enquanto Emma praticava piano na sala de estar, meu telefone tocou com notícias que teriam-me devastado há 3 anos, mas agora mal registravam.
Merson, a voz pertencia a uma assistente social da instituição correcional feminina. Estou ligando para informar que sua irmã Madison Weber foi hospitalizada após o que parece ser uma tentativa de suicídio. Fiquei em silêncio por um momento, processando informações que pareciam simultaneamente chocantes e inevitáveis. Ela vai ficar bem? Ela está estável. A tentativa não foi séria, mais um grito por atenção, segundo a equipe médica. Ela tem pedido para ver a filha. Isso não é possível, disse firmemente. Emma não tem interesse em visitar e eu não vou pressioná-la a mudar de ideia para a manipulação emocional de Madison. Eu entendo. Queria mantê-lo informado como guardião legal de Emma. Depois de desligar, sentei-me no escritório da mamãe, pensando sobre as diferentes maneiras que as pessoas respondem às consequências. Emma havia respondido ao trauma encontrando sua voz e construindo força. Madison havia respondido à responsabilidade tentando manipulação da prisão. Não mencionei a hospitalização de Madison para Emma. Ela merecia viver sem o peso do drama psicológico contínuo de sua mãe biológica. Mais tarde naquela noite, enquanto eu colocava Emma na cama, ela olhou para mim com a expressão séria que usava ao processar algo importante. Mamãe, você já pensou em como as coisas seriam diferentes se Madison não tivesse tentado te machucar às vezes? O que te fez pensar nisso? Eu estava pensando que se ela não tivesse feito aquelas coisas assustadoras, eu ainda poderia estar morando com ela, guardando segredos e não falando. Então, talvez algo bom tenha vindo de algo ruim. O que você quer dizer? Quer dizer, talvez eu precisasse ser resgatada, mesmo que isso tenha acontecido de uma maneira assustadora. Talvez agora eu seja quem eu deveria ter sido o tempo todo. Eu a abracei apertado, maravilhada com a capacidade dessa criança de encontrar significado e gratidão em circunstâncias que destruiriam a maioria dos adultos. Você é exatamente quem deveria ser, querida, e sou grata todos os dias por termos nos encontrado. Enquanto Emma adormecia, eu caminhava pela nossa casa, verdadeiramente nossa agora, cheia de música e risadas e o tipo de paz que vem de construir algo autêntico em vez de herdar algo vazio. Madison queria matar por uma herança que achava que eu não merecia. Em vez disso, ela perdeu tudo enquanto me dava a família que eu nunca soube que queria. Ela permaneceu na prisão. Sem herança, sem filha, sem futuro, sem legado, exceto pela destruição que causou. E eu me tornar exatamente o que ela me acusara de ser. A filha quer dar a tudo, construir algo belo a partir disso e se recusar a compartilhá-lo com pessoas que prefeririam destruir do que criar. A diferença agora era que eu sabia que havia conquistado tudo isso. Se esta história ressoou com você, não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias reais sobre traição familiar e encontrar a força que você nunca soube que tinha. Deixe um comentário abaixo sobre suas próprias experiências com dramas familiares. Às vezes, compartilhar nossas histórias nos ajuda a curar.